A vasectomia existe. Eu fui pastor regional e fui também pastor provincial durante 5, 6 anos. Eu estou numa igreja aqui na província de Malange porque recusei fazer a vasectomia. Eu estou aqui por isso, eu estou aqui de castigo porque... O contexto sociopolítico de um país em guerra, com seu tecido social desestruturado, funcionou como mágica para o crescimento rápido da Universal em Angola. Eduardo Bolsonaro, filho do Bolsonaro, solta um vídeo no seu canal do YouTube, uma reportagem da Record, um vídeo totalmente parcial. Eu creio que algo semelhante ao que a Globo faz com o pai dele, ele fez, ou a Record fez com os pastores de Angola, ou com o povo angolano. E o Eduardo coloca aquela reportagem ali da Record como se isso fosse verdade. Que a realidade é diferente. Na real, o mundo real, sem ser o que é apresentado pelas TVs independentes, a placa da TV é diferente. E as redes sociais vêm destruindo isso. Porque ainda existe pessoas sérias nesse mundo. Vamos ver alguns depoimentos de verdadeiros angolanos que já passaram e que ainda estão na denominação criada por Edir Macedo e seus cupichas. Por perder o filho, eu senti o alívio. Eu não senti dor. Eu senti o alívio porque era muito, muito, muito sofrimento. Eu não consegui chorar a perda da minha filha. Eu estou aqui por isso, eu estou aqui de castigo porque não aceitei fazer a vasectomia. Como não há possibilidade de ser evacuado para fora do país, fui enviado aqui para a província de Malange, nessa igreja do Bar do Funete, como castigo de rejeitar a vasectomia. Então, Eduardo, você vê pessoas como essa que foram vítimas da Universal, pressão psicológica que sofria para poder não ter um único filho. Não pode ter. Se você engravidar, se você é um pastor jovem lá, engravidar sua esposa, você vai sofrer retaliação. Você vai ser humilhado. Você vai ser trocado. Por exemplo, você está trabalhando no Brasil, que as coisas estão tudo bem aqui, você vai para Venezuela agora, rapaz. Quem mandou você ser irresponsável? Quem mandou você ser irresponsável? Agora você vai ser humilhado. É assim que eles tratam. É assim, Eduardo, que eles tratam. Eles humilham as pessoas. Eles pressionam as pessoas psicologicamente por dinheiro e para arrancar mais dinheiro. São canalhas. E quem se junta a canalha é canalha também. Se você tem honra, a primeira coisa, ao conhecer o trabalho dessa gente, se você não está sendo um hipócrita, como eles são, primeira coisa, você ia se afastar deles. E tentar levar a sua vida separada desse tipo de gente. Pois são gente sem o menor amor pelo próximo. Tudo para eles é negócios. Negócios. Não tem. De repente eu estou falando para um igual a eles. Esse vídeo é para esclarecê-los. Que não é todo brasileiro que... A maioria do povo brasileiro disparado são pessoas honestas e retas. Pessoas simples. Até os que caem na lábia dessa galera. Muitos deles caem por desejo de ter bens materiais que eles oferecem, que Deus vai dar se você nos dá. Sendo que é tudo um macete psicológico. Dá pra mim que Deus te dá. E aí, com isso, as pessoas que vão trabalhar para eles recebem uma carga de pressão psicológica muito grande. Os fiéis também, porque tem que honrar a Deus. Se você honrar a Deus, Deus vai te honrar. Eles dizem que ninguém é obrigado a nada. Não é obrigado a nada, mas se você não der, você não acredita em Deus. Aí o cara tá lá, poxa vida, eu acredito em Deus, eu vou dar tudo que eu tenho. Vou dar minha casa, vou dar meu carro.
E a maioria das pessoas vive uma vida complicada depois que cai nessa seita religiosa. Porque eles entendem que estão seguindo o caminho do verdadeiro Criador, que diz que não habita em templos feitos por mãos de homens. Por que, Eduardo? Se você acredita lá no Macedão, por que tu não cai lá na Universal e dá o teu tudo lá? E fica sem nada? Ou no Valdomiro, ou qualquer um desses canalhas. Porque homem de verdade, ele honra as calças que veste, ele não se mistura com qualquer lixo. Só por conta de apoio político. Sei que a política é Mas as ideologias do Edir Macedo é totalmente diferente do que seu pai defende. Ele defende coisas, por exemplo, que a gente não pode falar. Mas ele defende que a mulher interrompa a sua gravidez. Entendeu? Ideologias de uma organização mundial, 2 letrinhas, um O e um N. E aí? Você acha que não é por interesse essa aproximação? Não é porque vocês estão no governo? Eu sei que é uma relação nojenta, às vezes o interesse dos dois lados, como se diz. Deixa eu lembrar aqui. Então, é por interesse. É aquele tipo de casamento de conveniência. Vamos nos casar porque nos interessa. Você tem um trem que eu gosto e você tem aquela moça que é interesseira, que o cara tem muita grana. Ela está interessada na grana do cara e o cara está interessado na sua juventude. É a conveniência, aí junta esse tipo de coisa. Então me parece que é um lance de conveniência, porque não bate, as ideias de vocês não batem. O cara defende coisas absurdas e explora pessoas de maneira vergonhosa. Vergonhosa. Para quem tem o tico e o teco ainda batendo e funcionando bem, é um absurdo o que esse senhor faz com as suas vítimas. E isso, ó, quantos processos ele não tem na justiça? Processos que caducaram por conta de advogados bons, E aí, olha, é uma coisa complicada. Veja mais esse exemplo aí. Eu precisei esconder a minha gravidez por 6 meses. Eu trabalhei até os 9 meses com edemas que só Deus. O meu pé era como se fosse o pé do elefante. Mas eu trabalhava tudo só pela graça. E o que nos sustenta aqui é a graça de Deus, Capinano. É a graça de Deus. Se eu não fosse isso... Relatos como esses, de tipo de abuso, como esses, é a coisa mais comum dentro dessa religião. É óbvio que tem coisas muito piores. Aqui no Brasil mesmo tem um processo na justiça na Bahia que já passa de mais de 18 anos no garoto Lucas Terra, que a sua mãe luta por justiça até hoje. Uma história bem conhecida. E além de outras tantas, o Brasil também é muito vítima dessa religião, de outras também. Que a gente tem que separar, Matos. Uma coisa é as coisas que o nosso Criador veio nos ensinar, e diferentemente desses tipos de aproveitadores religiosos que fizeram fortuna na religião, hoje já migraram para a política e estão numa ramificação gigantesca. O Edir Macedo tem hospital, tem banco, tem uma série de imóveis espalhados pelo Brasil. A própria Universal foi que proporcionou todo esse recurso para eles. Mas como assim? Como que alguém pode ficar rico com religião, se religião não pode ter fins lucrativos? Aí é que entra a lavagem de dinheiro, aí é que entra os laranja, onde ele colocou coisa em nome de um, nome do outro. Quando o cara sai da religião, tem que devolver tudo para poder sair. É um esquema muito bem organizado. Eu acho que não é tão bem organizado assim, porque o que tem de gente que sabe desses esquemas é muito grande. Só que a grana rola solta. E aí, na política e no judiciário, parece que não é tão difícil assim de manobrar as situações para que não ocorra nada com esse grupo, com essa organização aí, que abusa por onde eles passam, eles abusam. Mas o presidente de Angola prometeu
prometeu para o seu povo no dia da sua posse que o negócio das almas ia ter um fim, que essa exploração da fé de uma maneira vergonhosa ia ter um fim, pois induz as pessoas num ensinamento que não tem nada a ver com o verdadeiro cristianismo para arrancar até o último centavo de pessoas muitas vezes já pobres. Induz as pessoas a correr atrás de bens materiais para levar para eles, para enriquecer esse grupo. Agora, além de tudo isso, muito estranho essa atitude do Eduardo, porque eu via nele até uma pessoa séria, mas você fica com o pé para lá de atrás, porque quem se mistura com esse tipo de gente ou é ingênuo ou é hipócrita canalha. Uma das duas. Ou é um ingênuo, uma pessoa ingênua e inocente, que eu acho muito difícil. Preferia que fosse do que um hipócrita canalha. Porque é uma pessoa sem o menor escrúpulo. Que já andou abraçado com Lula, com Dilma, com Temer, com quem estiver no poder. Que o negócio dele é poder. Poder e dinheiro para ostentar, para provar, sei lá para quem, que ele pode. Então tá cada dia mais poderoso materialmente. Só que essa queda deles em Angola pode significar o fim dessa seita universal. Por quê, amados? Vou colocar mais um videozinho para você ver o principal motivo que pode começar a derrocada dessa religião. E de evasão de divisas sem precedentes. Vamos lá dizer, é um sistema. É pegar alguém, mandar algumas pessoas, dar esse dinheiro em mão para levar ao Brasil. O dinheiro saía de uma forma não declarada, nem ao governo, nem a... Pois, em quase todos os países aonde eles conseguiram colocar o seu esquema de arrecadação de dinheiro, que essa Universal é um esquema de arrecadação de dinheiro, e muito dinheiro, não é pouco, não é muito dinheiro. E eles conseguiram tirar bilhões de Angola. Se o governo conseguir ser firme mesmo e tentar e conseguir fazer com que eles tenham que devolver o dinheiro que foi tirado de Angola de forma ilegal, repatriação, devolver para a pátria de Angola o dinheiro que saiu de forma ilegal de Angola para o Brasil, para Portugal e outros países para poder abastecer o esquema dessa família do Edir Macedo e dessa religião que é dominada por a família Macedo. Se o governo angolano conseguir fazer a repatriação dos bens que foram retirados, é o fim para essa seita religiosa. Por quê? O dinheiro, por mais que eles tenham tirado toda essa grana, mas para você branquear o capital, quer dizer, você fazer a lavagem desse dinheiro, de um dinheiro que sai ilegal do país, para poder você legalizar ele, tem um caminho, mas esse caminho vai deixando um pouquinho dessa grana para cada lugar. Então, se ele tirou 800 bilhões, algo desse tipo lá de Angola durante o tempo, ele não vai estar com essa grana toda. Mesmo porque existe tudo quanto é tipo de gasto, ostentação, tudo. Ele ia ter que desfazer praticamente de todo o seu patrimônio só para ressarcir Angola. E os demais países? Moçambique, México, Argentina, Colômbia, Uruguai. E por onde eles passam, eles saqueiam as pessoas. Brasil é um dos países mais saqueados. É o país mais saqueado por essa seita universal. Por onde eles passam, eles deixam rastro. Em toda a cidade você tem muitos escândalos de pessoas que foram vítimas dessa religião. E ver pessoas abraçando essas causas desses caras. É por quê? Por que, Eduardo, que tu abraça uma causa dessa? Veja mais esse relato dessa moça. Esta mulher alega que a pressão psicológica gerou uma depressão que culminou em aborto com 6 meses de gestação. Quando eu perdi a minha bebê, eu não senti a dor da perca. Aquela dor que
as mães sentem. Então, todo esse tempo da Universal lá em Angola, esses mais, podemos dizer, 30 anos de Universal em Angola, foram 30 anos de exploração do povo angolano. E sempre, independente de qual povo que é, a gente está usando Angola como exemplo, que está ocorrendo esse problema lá agora, essa tentativa dos pastores de lá de tomarem o poder para si, dizendo que vão fazer de maneira diferente lá. Mas em todos os lugares que a Universal passou, os relatos são esses. Eu mesmo conheço relatos de pastores da Venezuela que são coisas assim de você ficar de queixo caído. Cadê as autoridades brasileiras que não vão atrás desses brasileiros? Que são brasileiros também. Por que vocês não ficam sabendo do que está ocorrendo com os pastores venezuelanos e com outros lugares onde os pastores são mandados por punição dessa religião? Que a religião pune quando a esposa fica grávida. Você não fica sabendo para fazer uma comissão de deputados e senadores para ir verificar isso, né? Não fica. Porque os políticos da Universal não vão te avisar, não vão te pressionar. Pô, se você não correr atrás do nosso, aí nós não vamos votar mais com vocês. Será que é isso? Absurdo. Então, amados, é vergonhoso ver pessoas que deveriam ter honra e caráter defendendo esse tipo de gente sem escrúpulo algum. Camaleões que dependem, independente do governo, estão lá junto e abraçados e namorando. Como diria nas escrituras, que se deitou com todo tipo de governo. Os governos foram lá deitar com elas. A religião, ela tem essa coisa, porque tem o voto de cabresto. O religioso, dono do negócio, normalmente a quem ele manda votar, o povo vota. É os votos de cabresto, é os currais eleitorais antigos que existiam dos fazendeiros, dos coronéis. Hoje os coronéis são os donos da religião. Por isso que na época de política a gente ia atrás do Malafaia, a gente ia atrás do Macedo, a gente ia atrás do pastor aqui da rua, da vila, ou a gente ia atrás de tudo quanto é religioso, porque eles controlam os votos deles. Na última cidade que eu morei, lá quem praticamente decide a eleição são as religiões. Porque aquele prefeito que conseguiu uma coligação melhor com as religiões, não é? Os partidos têm importância, mas a religião hoje em dia, se bobear, está com mais importância do que os seus próprios partidos. Então se tornou a nojeira. A verdadeira igreja, ela não se mistura com essa sujeira. A verdadeira igreja, ela não tem paredes. Então, você não precisa de religião, é elas que precisam de você. A verdadeira igreja é livre, amados. Tem um aqui, tem um outro lá ou na outra cidade. São pessoas que praticam e seguem o verdadeiro ensinamento do nosso Salvador. E coloca o seu ensinamento no seu dia a dia. Que honra seu pai e sua mãe, honra sua família, que ama o próximo, que pratica a caridade, independente de alguém pedir para ele fazer. Ele faz pelo amor e pelo ficar comovido com a necessidade daquele que entrou em dificuldade. Caridade é isso, amados. Você ajudar alguém que entrou em dificuldades. A Universal fala aqui no Brasil que vai fazer caridade na África e em outros países. Mentira. Eles vão lá saquear os africanos, os moçambicanos, os angolanos e qualquer país, Nova Guiné, México, Argentina, aonde ele chegar, eles vão fazer a mesma coisa que fazem aqui. Pressionar e usar macetes psicológicos para trazer recursos para sua organização. Somente isso, amados. Fica por mais um trechinho de mais um relato vivido por quem já passou por esses perrengues nessa seita. Que o verdadeiro Criador vos abençoe. Que a gente saiba, amados, que só existe um caminho, é o nosso Salvador. Temos que praticar, ou pelo menos ter o desejo de praticar o bem nessa face de terra. Que aí sim tu está seguindo ele. Somente os amados, que o verdadeiro Criador vos abençoe. As igrejas são importantes parceiros do Estado, sobretudo quando cumprem o seu papel espiritual e social. Devemos estudar
as medidas necessárias para impedir que certas denominações e seitas religiosas confundam fé com negócio. Pastor Douglas está aqui no Morro Bento essa hora. A igreja em conflito tem o seu líder retirado da parede e colocado no chão, como sinal de que vem aí uma reforma na Igreja Universal em Angola.